Vibe Mundial FM. O segundo mandamento: não invocarás em vão o nome de Deus, teu Senhor. O nome desperta e concretiza no indivíduo a noção do conceito. Quem difama um nome e ousa desvalorizá-lo, desvaloriza com isso o conceito. Lembrai-vos disso sempre. Este categórico mandamento do Senhor é, porém, dentre todos, o menos acatado e, portanto, o mais violado. Essa falta de respeito assume inúmeras formas. Ainda que os homens julguem que muitas dessas violações são inteiramente irrelevantes, constituindo apenas simples modo de dizer, não deixam de ser violações desse mandamento tão claramente formulado. São precisamente essas violações aos milhares, pretensamente inócuas, que degradam o sagrado nome de Deus e, consequentemente, o conceito divino, sempre intimamente associado ao nome, privando-o de sua santidade perante os homens e até mesmo perante as crianças, maculando sua intangibilidade pela vulgarização, pelo aviltamento de empregá-lo em simples palavrório. Ao assim agir, os homens nem sequer receiam cair no ridículo. Não tenciono citar uma sequer das inúmeras frases, porque o nome de Deus é demasiado elevado e sublime para isso. Bastará, porém, a qualquer homem prestar atenção durante um dia apenas, para ficar estarrecido diante da enorme frequência com que o segundo mandamento é violado por indivíduos de ambos os sexos, grandes e pequenos, até mesmo por crianças ainda mal capazes de formular uma sentença correta. Porque as crianças entoam de acordo com a cantiga dos velhos. Por esse motivo, uma das principais coisas que a mocidade aprende com essas violações pretensamente inofensivas das leis de Deus é exatamente o aviltamento de Deus. O efeito implícito é, porém, a pior de todas as violações. Espalhou-se devastadoramente por entre toda a humanidade, não apenas entre os cristãos, mas também entre maometanos, judeus e budistas. Por toda parte, ouve-se a mesma coisa, até o fastio. Que pode, pois, ainda significar aos homens o nome Deus? Está desvalorizado, merecendo menos consideração que a mais ínfima das moedas. Pior ainda, vale menos que uma roupa usada. E os homens terrenos que se julgam tão sabidos, pensam que não há mal algum em tudo isso, pecando em tal sentido mais de 100 vezes por dia. Onde a reflexão? Onde a menor manifestação da intuição? Também vós sois completamente indiferentes a esse respeito e ouvis impassíveis o mais sagrado de todos os conceitos ser arrastado na lama da vulgaridade. Não vos enganeis, porém, tais pecados serão impiedosamente lançados no além, à conta de dívidas daqueles que os cometeram. E precisamente essa espécie de culpa não é nada fácil de expiar, porque arrasta atrás de si as piores consequências que repercutirão,
até a terceira e quarta geração, se nessa sucessão de gerações não surgir um indivíduo que se compenetre claramente dessa situação, ele ponha um paradeiro. Procurai, portanto, combater esse hábito malfazejo nos círculos de vossas relações. Antes de tudo, rompei, porém, os fios de vosso próprio karma, com todas as energias que ainda vos restam, a fim de que a conta de vossas culpas não aumente ainda mais. Não acrediteis em absolvição fácil, tão somente porque até agora não levastes o caso muito a sério. Isso não diminui o dano que causaste e o pecado contra o mandamento continua existindo integralmente. Vós o conheceis perfeitamente. Se não vos esforçastes por compreender o alcance desse fato, a culpa é vossa. Nada, portanto, vos poderá ser descontado. Ouvi e procedei de acordo para que possais, ainda sobre a terra, redimir-vos de muita coisa. Do contrário, apavorante será o pantanal que vos aguarda ao chegardes ao além e que se interporá como obstáculo no caminho de vossa ascensão. Cuidai-vos, pois, de continuar a transgredi-lo levianamente. Passai a contemplar atentamente a vós próprios e àqueles que vos cercam. Considerai que se cumprirdes religiosamente 9 mandamentos e desprezardes um único apenas, estareis, não obstante, perdidos no final. Se um mandamento é dado por Deus, isso já comprova que não se pode considerá-lo de modo leviano e que terá de ser cumprido com inexorável necessidade, pois, do contrário, jamais vô-lo teria sido determinado. Não vos atrevais a orar, se fordes capazes de vibrar com as palavras, com todas as veras de vossa alma, e acautelai-vos, para não aparecerdes ante vosso Deus, como palradores irrefletidos, pois assim tornar-vos-eis perante ele culpados de empregar mal o seu nome. Antes de lhe pedirdes algo, refleti cuidadosamente se de fato tendes necessidade premente disso. Não vos envolveis em orações estereotipadas, cuja repetição maquinal em determinadas horas tornou-se um mau costume de todas as religiões. Isso é não somente um mau emprego do nome de Deus, mas até blasfêmia à sua divindade. Na alegria ou na aflição, sempre é muito mais valioso um sentimento intuitivo ardente, sem palavras, do que milhares de orações verbais, ainda que este sentimento intuitivo dure apenas uma fração de segundo. Pois esse sentimento intuitivo é sempre autêntico, jamais constituindo hipocrisia. Por isso mesmo, jamais pode representar abuso do conceito de Deus. Constitui um momento sagrado, aquele em que o espírito humano deseja prostrar-se ante o trono de Deus, suplicante ou agradecido.
Tais momentos jamais devem ser transformados em palavreado habitual, nem mesmo pelos servidores de uma igreja. O indivíduo capaz de usar o nome de Deus em todas as ocasiões diárias possíveis e impossíveis, jamais teve a menor noção do conceito divino. Porque, como espírito humano, deve possuir a faculdade de, em seu íntimo, pressentir Deus, ainda que seja apenas uma única vez em sua existência terrena. Esta única vez ser-lhe-ia, porém, suficiente para tirar-lhe para sempre qualquer vontade de levianamente transgredir o segundo mandamento. Sentiria então em si eternamente a necessidade de só pronunciar o nome de Deus na mais absoluta pureza de todo o seu íntimo. Quem tal não possui está muito longe de sequer merecer a palavra de Deus, quanto mais de ingressar no reino de Deus e de gozar de sua proximidade beatificadora. Por esse motivo, é também vedado fazer uma imagem de Deus Pai, segundo a concepção humana. Qualquer tentativa nesse sentido só redundará em deplorável diminuição de sua grandeza, já que nem o espírito humano é capaz de perceber, como visão sequer, a menor parte da realidade. Nem as mãos dos homens são capazes de fixá-la em uma imagem terrena. Vibe Mundial.